Diga glória a Deus. Gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia no livro de Êxodo. Este mês de abril nós estamos separados para que possamos ressurgir o sentido da Páscoa. Para que nós ressuscitemos o sentido da Páscoa e entendamos que o propósito de Deus ainda continua, que Ele nos livrou do Egito, o mundo, para que nós vivêssemos uma vida livre, liberta e santa. Êxodo capítulo 12, versículo 21. Moisés recebe a orientação do Senhor e passa essa Êxodo 12, 21. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: escolhei e tomai vós cordeiros para as vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de sopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia, e passai-o na verga da porta e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. Porque o Senhor passará para ferir aos egípcios, porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre, e acontecerá que quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem: que culto é este? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor que passou a casa dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isto como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. Gostaria de ler com vocês o versículo 23. Novamente. Porque o Senhor passará para ferir aos egípcios, porém quando vir o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Podemos assentar. Este mês é o mês da Páscoa. É o mês onde os cristãos precisam ressurgir o sentido da Páscoa e trocar coelho por cordeiro. Olhe para o seu irmão e diz: você precisa trocar coelho por cordeiro. Nós precisamos ressuscitar o entendimento que nós temos sobre a Páscoa. A igreja do Senhor Jesus Cristo precisa entrar e ela não pode mais aceitar essa globalização sobre ela e ficar sem reação, porque a igreja ela foi globalizada. As informações que vêm de fora, nós aderimos os costumes, os métodos, as maneiras, e nós não temos reação, nós precisamos ter reação. A questão do sangue, a importância do sangue de Cristo para Israel funcionava assim. Na casa onde o cordeiro havia sido morto, o sangue estava nos umbrais e nas vergas das portas. E quando passou o anjo, e quando passou o destruidor, o sangue que estava nos umbrais não permitia que o destruidor entrasse. Hoje, nós não temos, como diz o escritor aos Hebreus, o sangue de cordeiros, literalmente animais. Nós temos o sangue de Cristo sobre as nossas vidas. Eu quero falar sobre destruidores que têm entrado na vida de muitas pessoas por conta da falta do sangue. Eu quero que você vá comigo em Lucas capítulo 22. Vamos falar nesta noite sobre o sangue de Cristo e os benefícios que Ele nos oferece. Lucas capítulo 22, Jesus se reúne com seus discípulos, no versículo 14, e Ele celebra a ceia com os seus discípulos. O sangue na comunhão. Lucas 22, 14. Hoje você sabe por que a comunhão está em baixa?
Não se tem comunhão de irmão com irmão, não se tem comunhão de marido e mulher, não se tem comunhão de irmãos, por causa do egoísmo. O egoísmo tem sido a causa onde nós temos permitido que Satanás entre dentro das nossas famílias e nas nossas vidas, porque cada um quer puxar a sardinha para o seu lado. Cada um quer defender a sua causa. E nós não olhamos e não objetivamos uma causa única. Qual é a causa única? O reino de Deus. O reino de Deus é uma causa única que deve ser importante tanto para mim quanto para você. E os meus interesses e os seus interesses são secundários, porque o reino de Deus deve estar em primeiro lugar. Diga amém. Jesus reunindo-se com os seus discípulos, ensinando a eles a necessidade de estarem juntos e a necessidade de ter comunhão, a ceia, onde se celebra a comunhão dos irmãos, onde se celebra a comunhão das ovelhas com o sumo e bispo, pastor das nossas almas. Casamentos que não dão certo, por conta do quê? Falta do sangue. O sangue que faz com que nós entendamos que existe uma causa. Jesus morreu para que eu aprenda a fazer com que o meu casamento dê certo. Jesus morreu na cruz para que eu tenha comunhão com o meu cônjuge, para que eu tenha comunhão com o meu irmão, para que eu tenha comunhão com as pessoas que me cercam, e eu não seja uma pessoa chata, uma pessoa intransigente, uma pessoa egoísta, uma pessoa soberba, da qual eu não possa desfrutar da comunhão que o sangue ministrou sobre a minha vida. A comunhão sua com aqueles que Deus tem te cercado é imprescindível para a sua aprovação. Se eu não tenho comunhão com as pessoas que me cercam, como é que eu posso dizer que eu tenho comunhão com o Deus que me vê? Eu preciso ter comunhão com as pessoas que me cercam, mas para que eu tenha comunhão, eu tenho que ter o sangue de Cristo sobre a minha vida, que me faz abnegar, que me faz renunciar, que me faz, se necessário, me humilhar, que me faz, se necessário, ficar quietinho, ficar no meu cantinho, esperar a minha vez. Mas quem de nós fazemos valer o sangue dessa maneira? É muito bom e gostoso nós dizermos assim, que Cristo morreu na cruz, para que a minha vida fosse uma vida de paz e não de guerra, de paz e não de briga. Hoje o que nós observamos são lares totalmente em meio à divergência. As pessoas não podem conversar, se conversar já pega a faca. Não existe diálogo. Se conversar, atrita, não conversa. Pai, filho, filho, pai. O que o Senhor diz em Malaquias? Eu quero trazer uma conversão à terra. Eu quero converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E por que a impossibilidade de diálogo? Porque não existe humildade. Cada um quer falar mais que o outro, cada um quer ser superior ao outro, cada um quer colocar o outro no chinelo. Nós precisamos compreender que o sangue de Cristo nos habilita a termos comunhão. Comunhão com as pessoas que nos cercam, olhar e analisar a vez do outro, o sofrimento do outro, a necessidade do outro, aplicarmos em nossas vidas aquilo que Paulo nos ensina, considerando o outro superior a nós. Isso é que o sangue de Cristo efetua na vida de um cristão. Porque é muito fácil quando nós olhamos para o sangue e dizemos: o sangue de Cristo me libertou de todo o pecado. Não só isso, ele desfez você do pecador que você era. Jesus em Lucas capítulo 22, versículo 14 diz assim: chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos. A questão da comunhão é impressionante. Jesus disse: se você tem uma oferta e você vai trazer no altar, mas se você estiver algo contra o seu irmão, volta lá, acerta. Porque é melhor você ofertar o amor e o perdão para ele, e depois vir ofertar para mim aquilo que você tem. A questão de coração perdoador. Ali estava Jesus, os seus 11, mais um que o iria trair. Ele tomou a ceia com esse um. Ele deu um bocado molhado para esse um. Às vezes você tem raiva de quem tem raiva de você.
Afinal, você é cristão ou você não é? Você tem ódio de quem tem ódio de você? Você nutre mágoa de quem tem mágoa de você? Então nós somos todos considerados gentios. O porquê que não existe comunhão entre você e seu cônjuge? Porque existe a presença da soberba, existe a presença da arrogância. Não existe Cristo, não existe o sangue de Cristo nos umbrais das vergas das portas. Então o destruidor entra, levando o casamento embora, deixando filhos órfãos de pai e de mãe, destruindo tudo. Por quê? Porque o sangue de Cristo não é preservado, o sangue de Cristo não é levado a sério. Versículo 15, disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes de que padeça, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E havendo dado graças, disse: tomai-o e repartiu entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomou o pão, havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Diga glória a Deus. Jesus estava ali na ceia, como nós estamos aqui, celebrando a comunhão que ele tinha com os seus. Você vai tomar ceia, mas você é uma pessoa de comunhão? Ou será que quando vai chegando os dias da ceia, você acerta as suas coisinhas só para poder tomar a ceia? Você tem que ter meses de comunhão, você tem que ter semanas de comunhão, você tem que ser uma pessoa de comunhão, você tem que ser um pacificador, você tem que ser alguém que seja, que faça, que valha a pena. Você tem que ser alguém que traga sobre a sua vida o sangue do Senhor Jesus Cristo, que tenha um coração perdoador, que seja amigável, que tenha comunhão com aqueles que te cercam, entendendo que ninguém é obrigado a fazer por você aquilo que você não faz. Às vezes você quer tirar de uma pessoa que convive com você aquilo que nem mesmo você se dá, nem mesmo você se doa. Às vezes os nossos relacionamentos com as pessoas são dificultosos. Por quê? Porque nós queremos tirar dos outros aquilo que nós mesmos não oferecemos a nós. Queremos fazer com que as pessoas se tornem para nós aquilo que nós nos negamos ser para nós mesmos. E fica complicado você subjugar pessoas para ser na sua vida aquilo que Cristo deveria ser, aquilo que você deveria se tornar. Por isso que os relacionamentos ficam complicados. O sangue de Cristo, ele protege a sua comunhão. E é importante você entender e averiguar nesta noite se a comunhão que você tem com as pessoas tem o sangue de Cristo. Se você é alguém que fala educadamente, se você é alguém que altera a voz, você gostaria que alguém alterasse a voz com você? Então a Bíblia diz: não faça para o outro aquilo que você não quer que o outro faça para você. Você tem que ser alguém de comunhão, alguém de paz, alguém socializado, sociável, alguém que transforme a sua vida cotidiana em uma vida de bênçãos. Alguém que você não fique olhando para: eu não gosto daquele porque é isso, eu não gosto daquilo. Mas quem é que te diz que você pode gostar ou deixar de gostar? A ordem é: amai uns aos outros. A ordem é: amai o teu próximo. Não é questão de eu não gosto do jeito, eu não gosto da maneira, eu não gosto da... Não, a ordem é: amai os seus irmãos, amai os vossos inimigos, amai. Se o sangue de Cristo está em sua vida, você é alguém que tem comunhão. E o seu inimigo, você ora por ele e você o ama, porque você não tem nada contra ninguém. As pessoas podem ter coisas contra você, mas você não tem nada contra ninguém. Por quê? Porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para que você fosse alguém de paz. Você sabia que tem muito crente, que tem gente que fala assim: eu ser crente como aquele lá, aquela pessoa intragável. Como que pode aquilo lá ser crente? Aquela pessoa intragável, aquela pessoa, ela é absoluta, ela é a dona da verdade, ela chega humilhando, no lugar que ela chega, não tem vez para ninguém, é só ela. Que testemunho nós temos dado? Nós temos que ter o sangue de Cristo em nossa comunhão.
A comunhão que nós temos com as pessoas, tanto na igreja, tanto em casa, tanto em outro lugar. Pastora, mas eu tenho problemas. Todos nós temos. E os nossos problemas devem ser colocados no altar do Senhor. Porque se o pai e a mãe não dão educação, Deus dá. Dá ou não dá? Quando o pai e a mãe não dão educação, Deus dá. A Bíblia diz que Ele corrige. Como é que vai a sua comunhão com o seu cônjuge? Ah, pastora, nós não conversando vai bem. A questão é a gente não conversar. A gente não pode conversar. A gente conversou, a coisa fica feia. Então, que comunhão abençoada é essa? A nossa comunhão, assim, a gente não pode conversar. A gente conversou, a comunhão acaba. Como é que vai a comunhão com seus irmãos? A comunhão com as pessoas lá fora? Como é que vai? Como é que você é como patrão? Como é que você é como funcionário? Como é que você é como um servo, diz a Bíblia? Como é que você é como um senhor? Como é que somos nós com os outros indivíduos que merecem o nosso amor, que merecem o nosso respeito, que merecem o nosso carinho, que merecem a nossa atenção, que merecem a nossa educação? Como é que é? Porque às vezes nós somos assim, nós tratamos bem alguém que é renomado, que está acima de nós, mas a pessoa que está abaixo de nós a gente nem cumprimenta. Às vezes a nossa comunhão não é lavada com sangue. E aí o que acontece? Você fica procurando por onde é que Satanás tem entrado. Mas você é alguém que não prioriza a comunhão na sua vida. Prioriza a comunhão. Tenha paz com as pessoas. Seja alguém conciliável. Não queira que as pessoas sejam como você quer que elas sejam. Porque nem mesmo você é como você gostaria. Você é como você gostaria. Eu não sou como eu gostaria. Eu gostaria de ser muito melhor do que eu sou. Nem eu sou como eu gostaria. O porquê que eu vou exigir que um ser humano seja como eu quero que ele se torne? Oh, meu irmão, vamos aceitarmos uns aos outros da maneira que nós estamos, da maneira que nós somos. Vamos fazer o melhor para as pessoas que nós convivemos. Se alguém quiser discutir com você, foge, afasta, não discuta, espera passar, o humor alterado, a situação alterada. Tenha o sangue de Cristo em sua comunhão, porque é muito fácil. Nós chegamos aqui, fazemos uma oração maravilhosa, temos um culto maravilhoso, participamos do cálice, participamos do pão, e chega amanhã, você volta a ser aquele irmão intragável de novo, aquele funcionário intragável, aquele patrão intragável, aquele cônjuge intragável. E aí, como é que faz? Ei, meu irmão, o sangue de Cristo, ele deve regar a nossa vida. Tenha paz com as pessoas. Não faça mal para os outros. Não queira ser melhor que ninguém. Não queira ser mais do que ninguém. Todos nós somos iguais. O solo ao pé da cruz não tem escada. Eu sempre ensino isso para vocês. O solo ao pé da cruz é plano. Todos nós temos a mesma estatura. Todos nós somos iguais. Desnuda isso. Arranque isso que sabe, impressionado dentro de você, que você é melhor que o outro, que você é mais que o outro. Não, todos nós somos iguais. Trate as pessoas como você gostaria de ser tratado, com amor, com gentileza, com educação. Ah, mas eu sou patrão. Tiago diz assim: não esqueça que você também tem um Senhor no céu, que te trata com amor, que te trata com decência. Não esqueça, mas eu sou mais inteligente que aquele. Não esqueça que o Pai da sabedoria te trata com paciência, te trata com longanimidade. Ninguém é mais que ninguém. Às vezes você acha que você é mais porque você tem isso, aquilo outro, mas esses valores não significam nada para Deus. E o outro que você julga menos é mais porque os valores dele contam para Deus. E aí, como é que faz? É aquilo que Jesus explica. Eu quero falar agora sobre o sangue, Lucas capítulo 22, na agonia, versículo 39. Às vezes nós passamos momentos de agonia como Jesus Cristo passou os dele. Ele estava muito agoniado naquele Getsêmani, a agonia da cruz. E a Bíblia diz assim, que ele foi para o Monte das Oliveiras, no versículo 39, como costumava ir com seus discípulos. Versículo 40, e quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. O quanto você tem orado para não cair em tentação?
Vamos lá, oraçãozinha básica. Deus, me livre do adultério. Deus, me livre da cobiça. Deus, me livre da prostituição. Deus, me livre do amor ao dinheiro. Deus, me livre, não permita que eu sirva Mamon. Deus, me livre da soberba, me livre do orgulho. Davi orava em Salmo 19, versículo de número 12, ele dizia assim: Senhor, livra o teu servo, livra-me da soberba para que ela não se assenhorie de mim. Quem de nós temos orado para que não caiamos em tentação? Quem de nós, pastora, mas eu nunca vou fazer isso aí. Pedro olhou para Jesus e disse assim: eu vou te trair, contigo eu vou até a morte. Pedro não pensava de si aquilo que ele ia fazer. Você não se conhece, você se supõe. Eu me suponho. Nós temos suposições sobre nós. Ninguém aqui se conhece. Quem conhece você a fundo, conhece seu coração, conhece seus rins, é Deus. Eu não me conheço, você não se conhece, você se supõe. Nós temos suposições sobre nós, mas não conhecimento. Então nós devemos orar a Deus para que o sangue de Cristo fique nos nossos olhos, na nossa mente, para que Ele nos livre da tentação. Senhor, me livre da tentação, me livre de magoar o Senhor, me livre de ferir teu coração, me livre de pecar, me livre de errar, Senhor. Eu quero livrar, Senhor, eu quero a minha vida livre de toda tentação. Não permita que eu caia. Versículo 41, e apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos orava. E tem crente que fala que não precisa orar. Tem crente que fala: não precisa orar muito não, gente. Para com isso. Para que ficar orando muito, desgastando muito? Deus é bom. O que tiver que fazer, Ele vai fazer. Tá bom, irmão, vai nessa. Aí vê. Versículo 42 dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. O sangue de Cristo que nos capacita a beber o cálice que nós temos que beber. O cálice não é pecado, o cálice não é tentação, o cálice é a porção de abnegação e renúncia que você tem que tomar. Não tem na vida situação que você abnega uma quantidade, renuncia, e não tem na vida alguns cálices que você tem que desmanchar para poder dar certo? Existem situações na sua vida que você renunciou um pouquinho ali, abnegou ali, teve flexibilidade aqui, deu certo. Mas existem situações em nossa vida que você vai ter que ser desintegrado para poder dar certo. E esses cálices geralmente são difíceis de se beber. Só o sangue de Cristo sobre a minha vida me capacita com que eu beba o cálice e seja aprovado por Deus. Muita gente tem negado o cálice, por isso o destruidor tem entrado. Não, eu não vou me humilhar, não, eu não vou renegar, eu não vou me negar, eu não vou renunciar, eu não vou passar por essa situação, por essa humilhação. Peça a Deus graça, peça a Deus força e diga: Senhor, eu vou beber o cálice que o Senhor tem para mim. A minha vontade era chutar o pau da barraca, era chutar o balde, era abandonar tudo, era porque eu tenho motivos humanos, mas eu tenho um motivo celestial, o teu sangue, para continuar, para perseverar e para poder vencer. Só o sangue de Cristo te capacita para que você beba os cálices que você vai ter na sua vida. Sem o sangue de Cristo, meu irmão, você é uma pessoa perdida. Você começa uma coisa e não termina, você não dá cabo de nada, a sua vida é uma sucessão de fracassos, você tem sucesso numa área e fracasso nas outras. Por quê? Porque não é capaz de beber o cálice. Existem cálices que são difíceis de serem tomados. Cálices de sofrimento, cálices de angústia. Jesus tomou o dele, capacitando para que eu tome o meu, e te capacitando para que você tome o seu. Jesus disse: Pai, mas que não seja feita a minha, mas a tua, para que eles sejam capazes de beber o cálice que tem que beber. Você tem bebido os seus cálices? Pastor, às vezes o meu cálice desce assim, ó, parece que vai voltar, mas eu estou bebendo. Amém, meu irmão? Cálice não é pecado, não é consequência de pecado.
Cálice fala de renúncia, de angústia, de sofrimento, situações que você tem que passar, porque Deus quer que você passe. Por quê? Porque Ele tem as razões dele, e essa não é uma mensagem adequada para explicar as razões dele. Quando você passa por situações que Deus permite que você passe, com objetivos dos quais Deus tem, beba o seu cálice. E o sangue de Cristo te capacita a sofrer angústia, agonia, tribulação, dificuldade, te capacita a vencer situações que naturalmente ninguém venceria. A Bíblia diz assim no versículo de número 43, e apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue. Aqui Jesus começa o derramar de seu sangue, que corria até o chão. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. O sangue de Jesus se escorria. Houve uma dilatação nos poros, e o sofrimento e a agonia dele, e ali ele estava começando a verter o seu sangue. Para que eu e você aguentasse o sofrimento firme. Para que eu e você aguentasse o sofrimento, aguentasse o problema, aguentasse a situação. Por quê? Porque o inferno está cheio de gente covarde. O inferno está cheio de gente que desistiu. O inferno está cheio de gente que não bebeu o seu cálice. Jesus morreu para que você bebesse o seu cálice. Existem pessoas que quando tudo está mil maravilha, ele quer, é gostoso, faz plano. Quando a coisa fica ruim, ele escapa. Você não precisa de pessoas assim na sua vida, precisa? E nem o céu quer gente assim. O céu quer pessoas que sejam marcadas com o sangue de Cristo, que bebem o seu cálice, que passam por suas humilhações, que passam por suas situações, que vivem as suas situações e chegam até o fim em vitória. É fácil mudar, né? Muda de marido, muda de filho, muda de que mais? Muda de esposa, muda de serviço. Ai, agora vai dar certo. Esse é o renovo do Senhor. Tem muita gente assim. Já está com 50 anos e está pensando em começar alguma coisa. Está com 60 e está pensando em começar. Está com 70, começou. Já está com Alzheimer e retrocedeu lá atrás. Está começando tudo. Agora, você tem que começar uma coisa e terminar. Você tem que dar cabo daquilo que você comprometeu-se diante de Deus. Jesus, para que ele veio? Para morrer. Então ele disse o seguinte: Deus, se possível, mas se não for, eu não quero a minha, mas eu quero a sua. De nós começarmos coisas e terminarmos, mas está doendo, bebe o cálice. Mas eu estou sofrendo, bebe o cálice. Mas eu estou em agonia, o anjo vem para te fortalecer, bebe o cálice. Por quê? Por que o destruidor tem entrado na vida de muitas pessoas assim, com porta aberta, com holofote e com um monte de coisa? Por quê? Porque o ser humano é fraco, o cristão é fraco. Qualquer coisinha ele está abandonando, qualquer coisinha ele está desistindo, qualquer coisinha ele está já, não quero mais, não deu certo. Por que não deu certo? Porque você não perseverou, porque você não persistiu, porque se persistisse, Deus te daria a vitória. Mas ninguém persevera, meu irmão. O negócio para nós é assim: nós não gostou, nós manda embora. Olhou feio para mim, eu não olho mais na tua cara. A coisa ficou ruim, não gostei, pronto. Jesus nos capacita a bebermos o cálice, a terminarmos aquilo pelo qual fomos separados e fomos selados. O destruidor entra por quê? Por quê? Porque nós não queremos ir até o fim. É mais fácil desistir, é mais fácil abandonar, é mais fácil deixar para lá. É mais fácil, e nós temos as nossas razões, hein? Eu fui até onde deu. Por que o resto da jornada você não foi junto com Jesus? Que aí ia dar mais.
Eu cheguei no meu limite. Por que você não orou pedindo graça e força? Porque aí seu limite ia aumentar. É igual o banco. Você vai lá no banco, o gerente quer te prender. Ele fala assim, ó, meu limite estourou. Não, eu te dou outro limite. Pode gastar o tanto que você quiser. Só que Deus não. Deus te dá limite. Deus te dá graça para você vencer. Para você avançar. Para você conquistar. E não para te embaraçar. Deus aumenta a graça. Ele te dá mais graça, Ele te dá mais força. Por quê? Para que nós façamos jus ao sangue de Cristo. Essa ceia que está posta aqui, ó. Terminar o cálice, beber o cálice. Quantos cristãos têm abandonado o Evangelho? E até você subir, você vai enxergar muitos outros à beira do caminho, desistentes, fracos, esmurecidos. Por quê? Não bebeu o cálice da humilhação, cálice da agonia, o cálice da dor. É muito fácil beber o cálice da bênção, beber o cálice da vitória. Ô, meu irmão, chama eu também para beber junto com você. É muito fácil. Agora, Deus põe nas nossas mãos o cálice que nos livra da destruição, que é o cálice da agonia, o cálice do sofrimento. E Jesus, dizendo aos seus discípulos, diz assim: orai para que não entreis em tentação. Você tem que orar para não cair em tentação. Para que você... Pergunta para uma pessoa que sofreu alguma situação se ela planejou aquilo. Pergunta. Queria que você tivesse essa curiosidade. De perguntar para alguém, por exemplo, que teve um casamento destruído, ou alguém que teve uma vida financeira destruída. Pergunta para ela se ela planejou alguma destruição na vida dela. Pergunta para ela. Não. Ela não planejou nenhuma destruição. Não planejou. Mas também não orou para que aquilo não acontecesse. Eu preciso orar para que coisas ruins não aconteçam comigo. Você precisa orar para que coisas ruins não aconteçam com você. Essa é a lição do Calvário. Essa é a lição do Getsemane. Você precisa orar e dizer: Senhor, eu quero ser livre do destruidor que almeja a minha família, que almeja a minha vida, fazendo com que eu não queira tomar o cálice do sofrimento, o cálice da humilhação. O diabo não quer que você tome. Por quê? Porque quando você bebe o cálice da humilhação, o cálice da agonia, você recebe o poder dos anjos te fortalecendo. Você morre para si e renasce para Deus. Você é colocado na cruz e você vive uma vida plena. O diabo não quer isso para você. Ele quer que você se negue ao sofrimento, que você renuncie e que você não queira padecer aquilo que você tem que padecer. Às vezes você ora a Deus para pedir a Deus para que te livre do seu problema, não é mesmo? Às vezes nós oramos a Deus e dizemos: Senhor, me livra do meu problema. Mas quantas vezes foi o nosso problema? Foi aquela situação ruim que eu não gostei, aquela situação desconfortável, que me levou a um estado de humilhação, que salvou a minha alma de um deslize, de um desvio. Foi aquele problema que trouxe a consciência de volta e me mostrou como é que eu estava espiritualmente. E então o Senhor olha e diz: você não vê que seu problema não é problema para mim? O meu problema não é problema para Deus. O seu problema não é problema para Deus. A questão é Deus resolver as questões da nossa alma. Se a situação, essas são as questões. O seu problema para Deus some num piscar de olhos. É apenas Deus dizer: chega, acabou. Agora a questão é o resultado que Ele quer com tudo isso. É o que Deus almeja com tudo isso. O sangue de Cristo deve estar sobre a sua vida, para que você não deixe o destruidor entrar na sua casa, na sua família, para que você não deixe o destruidor entrar e você consiga beber o seu cálice. Eu quero falar agora sobre Marcos capítulo 15. Eu quero falar sobre as dores no corpo do Senhor Jesus Cristo. Marcos 15, 16, e a situação vexatória que ele passou. Você sabe que Jesus apanhou a noite inteira, né? Ele foi açoitado durante a noite inteira. O seu rosto ficou desfigurado. Não era só crucificar? Era só crucificar, meu irmão.
pelas suas pisaduras fomos sarados, as machucaduras do corpo dele. Marcos 15:16, os soldados fizeram algo, irmãos, que entristece o meu coração e o seu coração, como cristão, como filhos de Deus, como amados do Senhor Jesus. E você sabe por que Jesus passou toda essa humilhação nessa festa particular da corte de Roma? Você sabe por quê? Que Jesus passou toda essa humilhação da corte. Foi chamado os principais da sociedade, foram convidados os grandes para participar de uma pequena festa, de repente, repentina. Você sabe por que Jesus passou por tudo isso? Para que você não fosse envergonhado, meu irmão. Para que você não tivesse um casamento falido. Para que você fosse um cristão que andasse de cabeça erguida. Hoje você não pode ser convidado para as cortes deste mundo, onde os demônios zombam de você, dizendo: ó lá, ó, o crente que foi seduzido e caiu na prostituição. Olha lá o crente, ó, que caiu, que foi seduzido e adulterou. Por que Jesus passou por essa situação vexatória na corte de Roma? Para que você hoje pudesse andar de cabeça erguida. O sangue de Cristo na sua vida moral. Hoje nós temos poucos cristãos que têm uma moral incorruptível, que pode ter a vida deles colocada num telão de uma maneira explícita e aberta para todos virem. Por quê? Porque tem os seus pecados ocultos, porque tem os seus segredos, porque tem a sua vida paralela. Na igreja se vestem como cristãos, agem como cristãos, mas os seus segredos, Deus e o diabo é quem sabe. Existe uma corte preparada para debochar, para aviltar, para humilhar, como o escritor aos Hebreus diz, para levar Cristo a vitupério de novo. Um crente que foi salvo, que foi lavado pelo sangue de Cristo, e fica presente nessas cortes, onde demônio zomba, onde demônio debocha, onde demônio ri de você, porque você não consegue ficar com esse olho parado, porque você não consegue ficar sem cobiçar, sem cair em tentação, porque você é viciado em sexo. A maioria das pessoas, eu vou te contar uma coisa. Se quiser pensar o que quiser, você pode pensar. A maioria dos homens e das mulheres que é viciado em site pornográfico, e não sei o que pornográfico, e não se, antigamente era revista pornográfica, não vira nada. Vira nada. No ato mesmo não vira, não dá conta nem da mulher e nem do marido. Por quê? Porque só consegue ter prazer em coisa insana, em coisa imunda, tem a mente doente. E ao invés de dobrar o joelho e dizer: Senhor, eu não consigo ter prazer com a minha esposa, eu não consigo ter prazer com o meu marido do jeito certo, eu preciso dessas coisas ruins na minha cabeça, proibida, essas prostituição, para que eu tenha prazer. Por quê? Porque é falido no sexo, na prática. Como é que eu sei disso? Psicologia, meu irmão. Agora a questão é, se você precisa dessas questões, eu preciso ter, por exemplo, uma mulher nova, uma paquera nova, um negócio lá no computador novo, para que eu fique aceso. Então fique apagado, pelo menos você não vai ser aceso aqui e aceso lá no inferno. Fica apagado, porque apagado pelo menos você vai para o céu. Porque tem crente que quer ficar aceso, mas para eu ficar aceso, viril, eu preciso de uma internetzinha, de uma mocinha olhando para mim, ó, porque tem homem que ele vai ficando velho, ele precisa disso. Aquela mocinha me olhou, e aí ele se sente mais viril. É melhor você ficar apagado aqui e ir para o céu, do que ser aceso aqui e aceso no inferno. Essa é a situação dos cristãos. Agora, a corte que fizeram para Jesus Cristo, para aviltar e para humilhar, o diabo tem a mesma corte para você, para rir, para debochar de você.
para humilhar o evangelho que você tem dito que segue, que o Jesus que você diz que ama. A Bíblia diz assim no versículo 16: e os soldados o levaram dentro da sala, Marcos 15:16, que é da audiência, e convocaram toda a corte, e vestiram-no de púrpura, e tecendo uma coroa de espinhos lhe puseram na cabeça, e começaram a saudá-lo, dizendo: salve, rei dos judeus. E feriram-no a cabeça com uma cana, e cuspiram nele, e posto de joelhos o adoraram. E havendo escarnecido, despiram-lhe a púrpura, e o vestiram com as suas próprias vestes, e levaram para fora, a fim de crucificar. Você já imaginou a humilhação de um judeu? Hoje os homens andam de short, de sunga, sem camisa. O judeu cobria o corpo era protegido. Despiram Jesus ali, sem nenhum pudor, sem nenhuma consideração. Vestiram roupas vexatórias nele. Todo mundo começou a rir. Bateram na cabeça dele com um pedaço de madeira, com cana. E o sangue começou a jorrar. Já tinha apanhado a noite toda. Sabe, irmãos, toda essa humilhação aqui, foi para eu e você nós andássemos de cabeça erguida. Para que você andasse de cabeça erguida. Para que você não tivesse nenhum demônio, nenhum diabo que dissesse assim: eu sou destruidor. Você sabe por que eu vou entrar na sua vida? Porque você envergonhou o evangelho. Porque você envergonhou o Senhor teu Deus, o Senhor Jesus. Por isso eu vou entrar na sua vida. Não existe sangue nos umbrais da porta da sua alma. Não existe sangue nos umbrais da porta do seu coração. Tudo que você faz em segredo, Deus sabe. Tudo. Todos os seus segredinhos que você acha que o seu cônjuge não sabe, Deus sabe. Então, meu irmão, e também o diabo sabe. E se o diabo sabe, você vai querer esconder agora de quem? Quem é mais importante? Jesus verteu o sangue dele para que eu tivesse sangue nos umbrais da moralidade. É bom ou não é bom ter moralidade cristã? É bom ou não é bom você andar de cabeça erguida? É bom ou não é bom você olhar e ouvir falar do arrebatamento e dizer: eu estou preparado, Senhor, eu não tenho que consertar nada, está tudo consertado. Jesus diz: se o teu olho te escandaliza, te impede de entrar no céu, vai para o INSS, arranca teu olho, vai viver de aposentadoria, porque é melhor você ir para o céu cego do que para o inferno com os dois olhos. Deu para entender? Arranca o que tem de você que está te destruindo. Tira de você. Você não vai chegar até aqui para perder agora. Como é que é? Olha, existem coisas que são admissíveis na idade. Olha para a tua idade. Você não tem espelho na sua casa? Existem coisas que para o jovem é até compreensível. Mas é tão bom você olhar para o espelho, procurar os cabelos brancos. Você sorri assim, já não enxerga o olho direito. É ou não é? A idade está chegando. E eu preciso ter pressa, eu preciso correr atrás do prejuízo. Olho para trás, o que meu desejo me deu? O que a minha vontade me deu? O que a minha cobiça deu para mim? Espera um pouquinho, se eu estou de pé, eu estou de pé pela graça e a misericórdia de Deus. Porque se fosse por mim, eu estaria caído. E você olha e diz: espera um pouquinho, eu preciso consertar a minha vida. Eu não posso fazer parte de cortes, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele um dia participou de uma corte de humilhação, de uma festinha particular dos romanos, para que eu não participasse mais de cortes demoníacas, onde os demônios riem de mim. Você vai ver muita coisa ultimamente. Esses dias veio uma pessoa me procurar de uma outra igreja, falou: pastora, minha mulher me largou e foi embora com outra mulher. Aí esses dias veio outra pessoa falar comigo: pastora, o líder da minha igreja falou que ele é homossexual para todo mundo. Aí você vai ficar escandalizado? Você tem que olhar para Jesus Cristo e falar: Senhor, a situação está feia, eu preciso ficar firme.
Você tem que ficar firme no evangelho. Que antigamente o escândalo, o que era? Adultério. Agora não é mais. A coisa ficou pior ainda. E vai piorar. Só que o que Jesus diz é assim: que o pecado vai multiplicar, a iniquidade vai multiplicar. E o amor, o que vai acontecer das pessoas? Então o seu amor não pode se esfriar por Jesus. Porque o outro pecou, o outro pecou, o outro pecou. Não interessa. O povo peca mesmo. Eu quero olhar para Jesus Cristo, o autor e consumador da minha fé. Ele é o meu Deus. Ele é o Senhor da minha vida. Ele é o Senhor da minha alma. É para Jesus que você tem que olhar. Esquece a direita, esquece a esquerda. Olhe para Jesus Cristo. E não participa das cortes. Amém? João 19. Último texto que nós vamos ler. Os soldados olharam para Jesus Cristo, João capítulo 19, versículo de número 34. E para constatar que ele estava morto, jogaram uma lança. João 19, 34. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água do coração dele. O último sangue, coração atravessado. Você sabe por que Jesus teve o coração atravessado? Para que o seu coração fosse um coração inteiro, somente dele. Para que o seu coração não fosse um coração repartido, partido em pedaços. Parte do meu coração é desse, parte é do outro, parte é de mim mesmo, parte é desse interesse, parte é desse interesse. O último sangue que saiu do coração de Jesus Cristo foi sangue e água. O coração transpassado, para que o meu e o seu fosse curado. Para que você não tivesse um coração que alimente dores do passado, mágoas do passado, amarguras do passado, e seu coração fosse um coração inteiro, totalmente inteiro. Chega desse negócio que um magoou, que o outro traiu, que o outro feriu. Perdoa. O seu coração tem que ser um coração sem mácula, sem mancha, sem ruga, sem nenhuma ferida. O coração dele foi ferido para que o meu e o seu fôssemos corações inteiros. Existem muitas pessoas que te fizeram mal. Existem agora muitas pessoas que te fazem mal. E existirão pessoas que te farão mal. Só que teve um que te fez um bem supremo. Ele curou o seu coração de tal maneira, tendo dele transpassado, derramando a última gota de seu sangue. Nenhuma gota ficou, até aquela que tirava a hidratação do coração de Jesus junto com água, saiu ali. Para quê? Para que seu coração não fosse transpassado pelo passado, pelo desabor, pela ferida. Esquece o passado, acabou, morreu, já foi. Seu coração tem que ser reconstruído novamente. Senão você nunca vai conseguir deixar as coisas que passaram, as coisas que foram, e você vai revivê-las novamente. Ele morreu na cruz para que você tivesse todas as feridas curadas. E o Senhor fala comigo e com você nesta noite, que Ele quer olhar para a minha vida e para a sua vida e ver o sangue dEle na nossa comunhão. Ele quer ver o sangue dEle aspergido nos umbrais das nossas almas. Ele quer que nós bebamos o cálice. Ele quer que nós soframos as agonias e as angústias que temos que passar, que temos que sofrer. Ele quer que nós passemos por humilhação, se for necessário, mas Ele não quer que você viva em cortes. Que o inimigo venha debochar de você. Que você venha ser motivos de chacota, motivos de risada, porque você não completou a carreira, porque você desistiu, porque você caiu em tentação, porque você pecou.